eu quero trazer para vocês hoje esse tema da igreja acolhedora, de uma forma sucinta, mas proveitosa para todos nós, e explicar um pouco do porquê que esse tema se relaciona com a minha vida e o porquê que eu vim um dia aqui, né, Virando Márcio, conversei e falei da importância desse tema para todos nós. Primeiro, eu gosto de deixar um embasamento para nós, que é Romanos 15, 7, quando Paulo nos instrui que nós devemos acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E é claro que quando Paulo está falando sobre acolher, ele fala num sentido muito amplo, mas hoje, nos desafios que nós temos no nosso tempo atual, acolher aqui pode incluir pessoas com deficiência e pessoas atípicas. Então, quando nós falamos de uma igreja acolhedora, o que eu penso é em uma igreja que efetivamente realiza ações e promove um ambiente que seja possível todas essas pessoas com as diversas características que se tem hoje para que Cristo seja pregado e exaltado ali. Eu trago aqui para vocês uma foto da minha família e parte de tudo o que eu vou falar aqui tem a ver com esse menininho aqui, o Benício. Hoje o Benício tem 7 anos, mas quando ele tinha 1 ano e não tinha completado 1 ano, na verdade, a pediatra que nos acompanhava, que acompanhava minha filha que tem 11, ela tem 4 anos de diferença, ela começou a apontar que o Benício poderia ter um atraso no desenvolvimento. E realmente era visível que ele tinha um atraso. Ele tinha dificuldades, ele não se comunicava através de linguagem verbal. E ele tinha muita dificuldade, quando você sinalizava alguma coisa para ele, de entender aquilo que a gente esperava que ele fizesse. O desenvolvimento motor, andar, engatinhar, essas coisas aconteceram dentro do esperado, mas por volta de 1 ano a gente espera que a criança já comece com balbucios, algumas crianças já até falam algumas palavras nessa época, e o tempo foi passando, 1 ano e 2 meses isso não aconteceu, e você que já tem criança sabe que os saltos de 1 mês para uma criança é significativo. Uma criança de 1 ano, ela talvez fale 10 palavras, quando ela chega no final, no início do 2º ano, a gente espera que ela já fale 100 palavras, para você ter ideia de como isso vai funcionando. Então, o que aconteceu é que ela nos alertou disso. E nessa época, eu sempre fui pastor no interior de São Paulo, e eu era pastor em Bauru, uma cidade boa, se você não conhece, vale a pena conhecer, né? E lá eu tinha feito a faculdade de psicologia e esse tema da deficiência, ela sempre esteve presente na minha vida, porque eu tenho uma tia que tem uma síndrome que não foi identificada porque meu avô não aceitava que ela tivesse alguma coisa, ainda que nitidamente ela apresentasse dificuldades. Eu tive um tio dessa mesma linha, que era um rapaz extremamente inteligente, talvez um prodígio mesmo, mas que logo no início da vida adulta deu fim à própria vida por não conseguir lidar com questões. Então você vai vendo que a família tem um histórico um pouco confuso, né? E o meu pai, que era uma pessoa também que tinha uma capacidade extraordinária no campo da... meu pai era modelista de sapatos, uma profissão que pouca gente conhece, mas para quem viveu na região que eu vivi é comum. E nós sofremos um acidente, e meu pai teve uma questão motora. Ele não nasceu assim, mas ele ficou, e meu pai nunca aceitou essa questão da deficiência que ele adquiriu, né? Então eu venho de uma família que tem sinais claros de dificuldade, mas que nunca aceita isso. E quando surgiu essa possibilidade do meu filho ter essa condição, no primeiro momento a minha reação foi a mesma da família. Também falei que não, que a médica inclusive estava errada, porque eu participava de simpósios, eu estudava a área e eu não encontrava esses sinais.
E a parte mais irônica de tudo isso é que ela apontava os sinais. Olha só como que ele se comporta, olha só como ele brinca, olha como ele faz as coisas. E a minha resposta para ela era sempre: mas eu sempre fiz desse jeito, é assim que se brinca, não tem outro jeito de brincar. Ele é normal porque é assim que eu faço. E ela me olhava com uma cara do tipo, acho que não vai adiantar falar com ele. Aí ela fez o que não é muito bom, né? Ela falou para minha esposa. E aí a minha esposa falou: não, a gente tem que fazer. E a gente foi fazer essa busca longa, dura, difícil, incômoda, cara, de fazer uma avaliação do nosso filho. A grande questão é que, enquanto a gente avaliou o Benício, um dos profissionais que nos acompanhava falou que eu deveria fazer uma avaliação. Aí, se eu já tinha ficado ofendido com o meu filho, você imagina a ofensa que foi para mim. Só que ele tinha sido um professor e ele tinha me acompanhado praticamente os anos todos da faculdade, e eu fiz a avaliação. E aí, antes do meu filho ser diagnosticado, eu fui diagnosticado com autismo e altas habilidades. Isso eu já tinha mais de 30 anos. E aí, quando a gente volta em retrospecto, eu venho de uma família cheia de questões. Eu fui uma criança que minha mãe me levou em vários médicos porque eu era uma criança quieta demais. Eu não chorava, eu não pedia para mamar, eu ficava no berço, eu acordava, ninguém sabia quando eu tinha acordado porque eu não chorava, eu não interagia. Quando eu aprendi a falar, eu não conversava porque, em teoria, eu era tímido. E depois a gente sofreu esse acidente que acabou prejudicando meu pai, e tudo o que aconteceu depois disso era considerado trauma do acidente. Então todas as dificuldades que eu tive na vida, na fase da infância, foram relacionadas com isso. A primeira vez que eu tive um grupo de amigos, eu tinha por volta de 10 anos. A gente mudou para uma rua sem saída, e os meninos me chamaram para jogar bola, e eu fiquei extasiado com aquilo, maravilhado. Primeira vez na vida eu tinha um grupo. A gente tinha um time de futebol, cada um tinha uma camiseta, a gente tinha apelido, e isso fez com que eu fosse me aproximando não desses meninos, mas dos irmãos deles, que eram barra pesada. E aí a vida acadêmica foi a zero, né? E a minha professora um dia disse para mim: se a sua mãe não vier na escola, sabe aquela história? Você não entra mais. Está falando década de 90, né? Hoje, se o professor falar isso, coitado, né? É capaz da criança agredir. E aí a professora chamou a minha mãe e ela falou: olha, o seu filho tem um problema, o seu filho não é gente, você deveria sair daqui e levá-lo para a FEBEM. O lugar do seu filho é na FEBEM. Então, se você quer fazer alguma coisa por ele, leve ele para lá, porque é lá que é o lugar dele. Essa foi a fala da professora. Eu acho que é claro que vocês entenderam que não tinha assim, não foi sem razão, né, que ela entendeu que era isso. Só que aquela fala trouxe um incômodo, é óbvio, né, para a família como um todo. E é bem nessa época que a igreja chega, né, que Jesus chega. E aí eu acabo tendo um acolhimento na igreja. A igreja me recebe, a igreja entende dificuldades, a igreja é paciente, as pessoas iam em casa para fazer discipulado, para fazer ensino bíblico, e isso me aproximou, né, da igreja, me aproximou desse contexto novo. Cristo me salva, e aí com 18 anos eu vou para o seminário. E aí era para ser tudo lindo, maravilhoso, mas foi horroroso, foram os piores anos da minha vida. Porque os 4 anos eu morei dividindo o apartamento com outras pessoas. E aí foi ladeira abaixo, né? Só problema de relacionamento e uma crise interna muito grande, porque eu pensava: eu não consigo nem conviver com eles, como que eu vou ser pastor? Mas qual que era o problema? Eu precisava de silêncio e eles não precisavam. Eu precisava de ordem, eles não precisavam. Eu precisava de horário, eles não precisavam. Eu precisava que as minhas coisas ficassem onde eu tinha deixado. E elas nunca ficavam onde eu tinha deixado. E aí foram anos difíceis, né? Bem difíceis. Quando eu saio do seminário, eu caso. E aí
piorou, né? Porque aí, se a proximidade era difícil, imagina a intimidade, o quanto é complicado. E nesse tempo todo eu fiz e busquei, e li, estudei, procurei uma série de coisas que foram, de certa forma, explicadas quando lá, depois dos 30 anos, chega um diagnóstico e aí as coisas começam a ser pensadas de uma outra forma. O meu filho, a princípio, foi diagnosticado como um autista de suporte 2, porque ele não falava. E aí depois, com o passar do tempo e com o tratamento, ele tinha 1 ano e pouquinho quando foi diagnosticado, agora está para fazer 8. Graças a Deus, há 1 ano e meio atrás, ele começou a se comunicar razoavelmente bem e hoje dá para dizer que ele se comunica 100%. Tanto que a gente fez uma nova avaliação e ele saiu do suporte 2 e foi para o suporte 1, porque era uma questão que não tinha, agora ele tem a habilidade, então é assim que funciona. Mas eu estou falando sobre tudo isso para dizer que a igreja, é claro que Cristo é quem salva, mas a igreja me salvou em um certo sentido social, porque o caminho que eu estava seguindo era um caminho absolutamente diferente. E embora eu não entendesse muitas coisas que aconteciam naquela época, hoje avaliando, eu entendo que grande parte de todos aqueles comportamentos ruins era simplesmente porque era o único grupo que eu me sentia parte. Eu nunca tinha me sentido parte de nada, de lugar nenhum, sem compreensão de nada. E no grupo ali dos meninos isso funcionou e depois, graças a Deus, a igreja chega para fazer isso. Então, a igreja ser um ambiente de acolhimento é essencial para inúmeras coisas. Porque, ainda que eu tenha dito que parece que foi muito simples, né? A igreja chegou e tudo funcionou, eu levei talvez 2, 3 anos ainda detestando a igreja e detestando tudo que tinha na igreja. E eu estou sendo muito sincero com vocês aqui. Porque a igreja tinha música, luz, gente abraçando, não sei por que precisa abraçar na igreja. Era uma igreja nova, era uma congregação, depois, enquanto a gente estava lá, acabou sendo organizada, e as pessoas eram muito afetuosas, e aquilo era sufocante, então eu não gostava da igreja, mas as pessoas, o entendimento, levaram que isso fosse consolidado, né? Deus usou tudo isso para consolidar. Então, quando eu falo de igreja acolhedora, o que eu penso que é uma igreja acolhedora? Eu penso que essa igreja é uma comunidade que intencionalmente atua na recepção de pessoas com deficiência e pessoas atípicas. Elimina barreiras na comunicação, acessibilidade e relacionamentos, e que através dessas ações tem o objetivo de promover um ambiente em que todas as pessoas, independente da sua condição, possam amadurecer e crescer na fé em Jesus Cristo. E aí você pode me questionar, mas essa daí já não é a definição da igreja como tal? A igreja já não faz isso? E eu diria que é o que eu espero, e é o que muita gente espera que a igreja faça. Mas a verdade é que quando a gente fala desse universo da deficiência, barra doença, barra transtorno, pequenas coisas que não são incômodas para pessoas típicas são, e a palavra é essa, barreiras para que as pessoas possam chegar. Por exemplo, olhando daqui, me parece que ninguém aqui tem problema com um degrau de 15 centímetros. Parece que todos aqui vão conseguir, né? Talvez tenha um joelhinho ou outro aí, né? Que o futebol massacrou, mas ainda assim você consegue. Agora, com uma cadeira de rodas, 15 centímetros é uma barreira, é um impeditivo. E às vezes a gente pensa assim, o dia que alguém chegar na minha igreja com essas características, aí nós vamos providenciar as coisas. Só que aí, irmãos, a gente precisa lembrar que existe uma lei no nosso país, que é a lei, ficou conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que pressupõe, que estabelece que prédios públicos e privados não tem que esperar alguém chegar com a questão. Ele tem que estar pronto.
E talvez não seja de conhecimento de vocês, mas 14 anos, 15 anos quase atrás, estabeleceu-se que os prédios públicos e privados deveriam ser adaptados. E aí, o governo deu 10 anos para que isso fosse feito. Já se passaram 14, quase 15 que isso aconteceu. E a pergunta é, todas as nossas igrejas estão adaptadas para receber qualquer tipo de deficiência? Motora, a visual, a auditiva, entre outras. E para nós que somos da igreja, nós temos uma questão que é assim, essa pessoa vai chegar, a gente vai ajudar. Se for o caso, a gente carrega a pessoa no braço e coloca ela para dentro. Não tem dificuldade nisso. Mas a pergunta é se você se sentiria validado como pessoa disso acontecer. Por exemplo, tem um monte de gente aqui com óculos. Se eu chego em você e pego no seu óculos, você se sente como? Se você fizesse isso, a gente ia ter um problema, porque o óculos é parte de mim. Você tirou o óculos aqui, eu não enxergo. E a cadeira de rodas, a muleta, a bengala, nesse sentido, é a extensão que faz com que aquela pessoa tenha mobilidade. Então, a gente não chega em alguém que tem cadeira de rodas e põe a mão. A gente não fica apoiado nessa cadeira de rodas. A gente não acha que é brincadeira ficar empurrando a pessoa. A gente chega nessa pessoa e pergunta, como é que você quer que eu te ajude? E ela vai dizer, e talvez a resposta dela é, não precisa fazer nada, desculpa. Só abre a porta que eu mesmo me movimento. Porque o pressuposto da questão dessa acessibilidade é isso. Só que acessibilidade não é inclusão. Porque eu posso ter rampas, eu posso ter elevadores, eu posso ter piso tátil, eu posso ter uma estrutura visual que indique as coisas importantes ali, banheiro, saída de emergência e tudo mais, e ainda assim não ter a atitude de desejar que essas pessoas participem, de esperar que essas pessoas estejam junto conosco. Então, quando eu digo que a igreja ela precisa ser intencional na recepção dessas pessoas, eu estou dizendo que a gente precisa se preparar, ainda que não tenha ninguém na nossa igreja com essa condição. Só que a coisa, ela se torna ainda mais difícil, meus irmãos, quando essa deficiência não é visível. Quando ela é o que a gente chama hoje de uma deficiência intelectual. E nós temos um grupo grande de deficiências intelectuais. E essas deficiências intelectuais, elas acabam trazendo para nós desafios que muitas vezes nós não estamos preparados. E aí, não há problema nenhum em dizer para vocês que 16 anos, 17 anos atrás, quando eu fiz o seminário, esse tema nunca foi tratado. E olha que nas turmas que eram os anos que a gente teve de contato com outras turmas, haviam pessoas no próprio seminário que tinham mobilidade reduzida e que não tinha não se pensava em como isso poderia acontecer. O máximo que acontecia era escolher uma sala no piso térreo para que essa pessoa não tivesse que ficar subindo um monte de escada. Mas se você já foi lá no seminário de Campinas, você sabe que tem um monte de escada. Hoje tem elevador, hoje mudou. Graças a Deus essas coisas aconteceram. Mas 15 anos atrás a gente não pensava nisso. Né? Então, ser essa igreja que visa esse acolhimento, na minha concepção, irmãos, é ser uma igreja missionária. Porque pensando em uma criança autista, essa criança dificilmente, eu diria que quase impossível, virá sozinha para a igreja. Nós estamos falando de uma família atípica. A média seria talvez para cada criança mais 3 pessoas. Isso falando assim, sendo muito conservador no número. Na verdade, talvez isso seja até maior. Então, quando nós demonstramos que existe um espaço de entendimento para que essa criança esteja ali, e não apenas para ela passar o tempo,
Não é ter uma sala de diversão para essa criança. É uma estrutura de ensino para pregar o evangelho para essa criança. Essa família também virá junto. E eu, como foi dito, sou psicólogo, então atendo na clínica. E a coisa mais comum que acontece é na sala de recepção ouvir o seguinte. A mãe começa a falar, eu fui no mercado X, maltrataram o meu filho. As outras mães imediatamente falam, então eu não volto mais lá. Simples assim. Por outro lado, quando há uma indicação, eu fui no parque, e lá no parque tem coisas adaptadas, foi muito legal, fulano brincou, se divertiu, foi seguro para ele. Essas mães imediatamente dizem, então eu vou. E eu gostaria muito como profissional de conseguir falar para as famílias assim, seu filho precisa de socialização, leve ele numa igreja. Lá as pessoas vão acolher, vão entender, vão compreender e ainda não só vão fazer uma caridade de recebê-lo, mas ainda vão trabalhar para que ele tenha autonomia, para que ele aprenda, para que ele se desenvolva como pessoa. Ele não vai ser um acréscimo ali, ele vai fazer parte do grupo literalmente. Só que infelizmente hoje a gente ainda não consegue fazer isso. Então, o meu papel aqui nessa manhã, se você me permite, é de tentar te causar um incômodo, para que você olhe para a sua igreja e pense, será que no raio de pessoas que moram em volta da minha igreja, o IBGE errou? Porque o IBGE diz que 1 em cada 38 crianças é autista. Se nós estamos numa igreja com 100 pessoas, no mínimo 2 serão autistas. Eu não tenho ideia de quantas pessoas nós temos aqui hoje. Tem uma ideia só assim? A gente tem 80? 70? Pois é, era para ter 2 aqui. Um está identificado, sou eu, o outro está aí. Não sei quem é, né? Talvez vocês saibam. Isso porque eu estou falando do autismo. Se eu estivesse falando sobre TDAH, nós teríamos pelo menos 5% aqui. Se nós estivéssemos falando sobre transtornos de aprendizagem, dislexia, entre outras coisas, nós estaríamos falando de 10% de nós com alguma questão assim. Entre outras questões. Então, se você soma tudo isso, uma estatística ainda já vencida, talvez, que é a de 2022, é que a cada 100 brasileiros, 9 são pessoas com deficiência. Então, na igreja de 100 pessoas, no mínimo, a gente deveria se importar com, 10% dessas pessoas que estão ali, com características diferentes e com habilidades diferentes. Porque muitas vezes a gente pensa só na dificuldade que é, mas quem diz que essas pessoas não podem contribuir com a vida de fé, com a comunidade, com uma série de coisas? Então, é pensar sobre isso. E pensando nisso, a gente precisa olhar para a nossa história. Esse aqui é um livro muito antigo, História das Missões, e o autor diz o seguinte: os primeiros missionários eram, acima de tudo, pregadores. A igreja e a escola, especialmente nos campos protestantes, encontravam-se em estreita associação. Abundam as escolas especiais para os cegos, para os surdos e para os diminuídos. Este tipo de trabalho, antes desconhecido, provocou uma profunda impressão nos não cristãos. Você que é reformado e é reformado de verdade, que leu Calvino, sabe que a gente tem um papel social importantíssimo. O envolvimento de Calvino na educação e setores da sociedade não deixa com que a gente diga que a gente é reformado e ignore essas coisas. Por outro lado, ainda que você não queira se envolver nisso, você deve pensar então como um crente que deve pregar o evangelho para as pessoas. E as pessoas com autismo, deficiência intelectual, elas vão ter a capacidade de aprender sobre o evangelho? Vão. Eu afirmo isso categoricamente, elas vão. Só que a forma que elas vão aprender necessariamente não vai ser a forma como nós estamos fazendo aqui, a partir de uma exposição apenas. Literalmente a gente vai desenhar,
a gente vai usar estratégias da pedagogia e tudo mais para a gente conseguir ensinar essa criança. A gente vai usar música, a gente vai usar arte de modo geral para que isso aconteça. Só que a gente não está falando só sobre criança autista, não existe só criança autista, existe adulto autista. Existe idoso autista. O idoso, então, a gente nem fala dele porque é quase que a gente acha que não existe, mas existe. Porque se é um transtorno do neurodesenvolvimento, está na pessoa e não deixará de estar. E aí, você está estudando aqui e mais tarde você vai sair e vai chegar lá um casal no seu gabinete pastoral e vai falar, olha, a gente não consegue mais viver juntos. Ele tem um monte de mania, ele tem um monte de rituais, de coisas que eu não tolero mais, eu não aguento mais. E aí talvez a resposta do outro seja, mas essa pessoa aqui não consegue chegar em horário nunca. Ela é distraída, ela é displicente, ela não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, ela não termina nada do que ela começa. E aí a gente pode ir para o discurso da força de vontade. Você precisa se esforçar mais, você precisa se dedicar mais. Mas talvez a partir de um estudo, dentro disso que eu estou falando aqui, você começa a perceber que nem tudo é autismo e nem tudo é TDAH e outras coisas, mas algumas coisas são. E quando são, elas de fato trazem prejuízo para a vida dessa pessoa. E eu estou cansado de ver casamentos que terminaram porque as pessoas tinham dificuldade, crentes, eu não estou falando dos não crentes então, nem vou falar nada, mas dos crentes com dificuldade porque era uma questão de se equipar, se treinar, aprender habilidades e as coisas teriam sido bastante diferentes. Meus irmãos, quando nós falamos sobre o que é essencial para a gente ter uma vida boa, nós estamos falando de 3 aspectos. O primeiro deles é que para que a gente tenha uma vida boa, nós precisamos de uma condição neurológica adequada. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ser super inteligente para que a sua vida funcione? Não. Mas você precisa ter a capacidade de ter memória, atenção, compreender e codificar a linguagem. Isso tudo está dentro do neurocognitivo. E Deus fez de uma forma magnífica. A coisa funciona igual uma orquestra. Tudo dá certo. E quando uma coisa dá errada, tem uma adaptação do próprio sistema que faz com que a gente consiga ainda ter uma vida boa. Uma outra coisa que a gente precisa é ter uma capacidade afetiva. A gente precisa saber o que acontece com a gente. Quais são as emoções que a gente sente, o que tem acontecendo dentro, o porquê que eu reagi daquele jeito, o que me afetou aquela situação. E não só isso, mas eu preciso saber isso no outro também. Inclusive isso é para a segurança da nossa vida. Né? Então você está andando na rua, vem uma pessoa em sua direção e de repente levanta a mão assim. Você precisa fazer uma leitura do que está acontecendo. Senão você toma um tapão no rosto. Você precisa entender que aquilo é uma ameaça, que a forma como a pessoa andou, que a forma como ela te olhava, já indicava determinadas coisas. Como, por exemplo, uma pessoa vai trabalhar como um atendente de supermercado e ela não tem essa capacidade de identificar o que o outro quer e o que não quer. A gente corre risco, a pessoa fica insegura. Então, para ter essa vida boa, a gente precisa ter um contexto afetivo adequado. Uma outra coisa é que a gente precisa ter uma capacidade mínima social. As pessoas são tímidas, não tem problema, as pessoas são introvertidas, nenhum problema, mas ela precisa ter uma capacidade mínima de estabelecer relações e de saber o papel social que ela tem. Isso é o que a gente precisa, em teoria, para ter uma vida boa. Só que quando a gente fala de um transtorno, onde é que o transtorno atua? Primeiro, começa no neurocognitivo. Esse cérebro já não é um cérebro que funciona como o outro. Ah, mas quer dizer que ele é maior ou menor? Às vezes, nem sempre. Por exemplo, em transtornos de aprendizagem, um disléxico, alguém que tem alguma dificuldade assim, a gente sabe que tem estudos que mostram que tem uma área, que é a área relacionada com isso, que ela é menor.
o que sugere que ela é menos estimulada, por ser menos estimulada, funciona com mais dificuldade. Um cérebro autista tem sido entendido como um cérebro de alguém que tem uma inflamação no cérebro. Provavelmente você já teve uma inflamação de pele. Só da roupa encostar já dói. É sensível, ele fica irritado, às vezes até chega a aparecer visualmente assim que ele está doendo. Imagina um cérebro inteiro afetado dessa forma. Qualquer barulho, qualquer estímulo é uma agressão. Então não é que uma questão de força de vontade. Fica quieto, menino. Presta atenção no que está acontecendo. Não é isso, porque você controla o seu cérebro, você controla a quantidade de estímulo que entra no seu olho, no seu ouvido, você não faz isso. Se fizesse, a gente não precisaria de ar-condicionado. Era só você falar, pele, 22 graus. E ela ia se adequar. E aí, quando a gente está falando disso, a gente está falando, então, de uma relação física que é como se você tivesse vestido com uma roupa cheia de espinhos. É essa a descrição que normalmente é feita. E quando a gente olha para o aspecto afetivo, esses sintomas, eles estão também presentes nesse campo. Porque se o ideal é que você tenha condição de saber o que acontece em você e no outro, o transtorno faz com que isso não aconteça. Ele pode ser um hipo ou hiper reativo. Vou dar um exemplo do meu filho para vocês. Enquanto eu tenho uma sensibilidade extrema a uma série de coisas, o meu filho não tem sensibilidade. Quase ele não sente dor. E a gente só descobre que ele tem febre quando ele fica rosa. Aí a gente descobre. Só que o que aconteceu ao longo da vida dele? Ele não falava, eu já contei. E ele eventualmente ficava rosa, a gente ia lá, descobria que ele estava com febre, levava no médico. Otite. Otite é uma coisa básica para se resolver na medicina hoje. Uma infecção de ouvido. Só que o que aconteceu? Ele é extremamente tolerante à dor, porque ele não reclama. E ele foi tendo otites que nem sempre eram em um nível para ele ter febre. Resultado disso, ele tem uma perda auditiva. Só porque ele não sabe o que acontece com ele mesmo. E aí a gente pode até falar, nossa, seria muito bom se a gente não sentisse dor. Se a gente não sentisse dor, você estava morto hoje. A dor faz parte, é um sinalizador. E quando ela está afetada, como eu estou explicando aqui, ela traz esse tipo de prejuízo. É claro que tem um tratamento sendo feito, a gente tem esperança de restauração, né? Mas é uma questão que já está instalada hoje e que ele não nasceu com ela. E é fruto dessa condição do transtorno. Socialmente eu não preciso nem falar então o prejuízo que isso traz, né? Especialmente adolescentes, a gente vai ter essa dificuldade. O meu trabalho nesse mestrado que foi comentado aqui é um desenvolvimento de um instrumento de intervenção em adolescentes autistas. Quase não se fala sobre adolescentes autistas. E se nós não temos instrumentos para orientá-los, tem aí fora quem quer orientar por uma outra perspectiva. Então, o instrumento é para treinar habilidades, inclusive dessas que eu falei. Quando é um perigo, quando a pessoa pode estar colocando em risco a vida dela, para que ela tenha autonomia e possa fazer as coisas que são importantes. Então, resumindo o que eu estou dizendo aqui, quando nós falamos sobre alguém que tem um transtorno, nós temos 3 questões que vão acontecer. Primeiro, essa condição causa danos ao indivíduo. A vida dessa pessoa não funciona como a vida das outras pessoas. Por exemplo, no autismo a gente vai ter uma questão que parece irrelevante num primeiro momento, mas ela é extremamente importante. Não só o cérebro do autista é inflamado, mas o intestino, o sistema gástrico é inflamado. Isso faz com que ele não absorva nutrientes como uma pessoa típica.
Isso faz com que tenha um desconforto contínuo, né? Que pode ser, permita falar assim, né? O intestino preso ou solto. Né? Se você já experimentou, e todo mundo deve ter experimentado esse tipo de situação, você sabe o quanto isso é incômodo. Você consegue aprender grego com o intestino preso? Difícil. Né? E solto, então, menos ainda. Né? Não tem jeito. A sua preocupação ela é muito maior com uma questão urgente do próprio corpo do que com o aprendizado. É muito difícil. Então, tem um estudo dos Estados Unidos que diz que uma região lá, que é uma região fria, a gente tem que considerar, né, os dados ali do estudo, a média de vida das pessoas era de 72 anos. Fizeram um estudo procurando saber os autistas, e os autistas viviam 36. 72 anos para pessoas típicas, 36 para autistas. Por quê? Porque com essa questão toda dos nutrientes e etc. sendo recolhidos com menor eficácia, o sistema imunológico é pior. E aí você tem uma doença respiratória que exige que o sistema imunológico esteja funcionando. E aí você não tem isso, porque na hora que você busca o recurso, o corpo não tem. Essa pessoa, se era para ter uma gripe, tinha uma pneumonia. Se era para ter pneumonia, você já entendeu. Então a gente está falando de realmente prejuízo, né? Causa danos na vida. Aumento de mortalidade. A expectativa de vida, esse exemplo que eu dei já mostra isso, mas especialmente em outras condições, como por exemplo o TDAH, são pessoas que talvez aí 45% dessas pessoas são tendenciosas à compulsão, por causa dessa questão do cérebro funcionar diferente. Essa compulsão pode ser por ler livros, muito raro, mas normalmente é com bebida alcoólica, drogas, remédios, outras coisas. E aí você não precisa nem de estatística para entender como que isso é perigoso. Né? E, de certa forma, o Barclay ainda diz para a gente que isso aumenta, ou na verdade isso diminui, né? Faz com que as atividades principais de vida dessa pessoa sejam menores. E aí, só mais um dado aqui para você, talvez apenas 15% dos autistas adultos hoje estejam no mercado de trabalho. Aí você vai me dizer, mas não tem aquela lei em que as empresas precisam ter uma cota para pessoas com deficiência? Tem. Só que para aquela cota ser preenchida, essa pessoa precisa ter uma habilidade mínima para funcionar. E mesmo que ela tenha ela esteja ali dentro, a maior parte dessas vagas são vagas com salários menores. E aí a gente pode pensar num salário de R$ 1.500. Essa pessoa precisa tomar medicamentos. Um desses medicamentos custa R$ 450. Com o que sobra, ela paga aluguel, faz mercado, terapias e ainda se locomove. É claro que é possível. Na minha época, seminaristas podiam ensinar como que era viver com pouco. E aí a gente precisa entender, irmãos, que essas pessoas, se 15% estão no mercado de trabalho, vou considerar que essas vão dar conta da vida sozinhas. O restante delas vão viver como? Não vai cair do céu. Provavelmente elas estão sendo cuidadas pela família. Se eu falei que são adultos autistas, a gente está falando da idade desses pais já na casa de idosos. Eles já são idosos. E quando os pais não estão mais aqui? E aí que cada um se vira. E aí eu não posso deixar de falar, até porque a gente está no setembro e aí tem aqueles movimentos do Setembro Amarelo, que o público atípico é o público, em termos percentuais, que mais dão fim à própria vida.
porque eles não conseguem entender essa expectativa. E aí, assim, se você está falando de uma criança que cresceu sem acompanhamento, você está falando de um adolescente que tem comorbidades. Se você ainda tem um adolescente que não foi tratado, você vai ter um adulto não só com comorbidades, mas com uma série de outras condições que inviabilizam essa vida. Assim, ele é uma pessoa que vai precisar de um suporte muito alto para conseguir viver. E muitas dessas pessoas, elas nem passam no radar da nossa igreja. E talvez você pensando aqui, você fala, mas eu acho que eu nem queria, né? Vai dar um trabalho. Mas esse não é o nosso papel, cuidar das pessoas? Ou a gente fica tranquilo que eles vão para o inferno mesmo? Fazer o quê? Deus mandou. Afinal de contas, se fossem eleitos, eu acho que a gente não tem teologia para isso. A nossa reflexão tem que ser diferente nesse sentido. Quando a gente atua pensando nisso e tornando essa igreja intencional, a gente faz uma transformação social. E aí, do mesmo jeito que eu li que historicamente as pessoas ficavam de boca aberta do porquê que a igreja se envolvia com coisas que nem eram da competência dela, socialmente, hoje as pessoas vão olhar e falar, realmente a igreja é diferente. Essa igreja é diferente. Tem alguma coisa que acontece aqui que não acontece nos outros lugares. Eu coloquei aqui uma definição para a gente diferenciar o que é doença, síndrome e transtorno. Basicamente, doença é o que a gente consegue identificar por exames. Eu estou resumindo muito isso, mas basicamente é assim. Uma síndrome, geralmente, é identificada por um exame genético. Temos aí a síndrome de Down, que é a trissomia 21, síndrome de Rett e outras, que você faz um exame genético e você consegue identificar. E o transtorno? O transtorno ele tem sintomas, ele tem efeitos de comportamento, mas ele necessariamente não é identificado por nenhum tipo de exame ainda, né? Espera-se que um dia a gente alcance isso, mas hoje ainda não tem. E o que é deficiência? Deficiência, às vezes, se refere a tudo o que é doença, na verdade, se refere a uma parte do que é a doença, tudo o que é síndrome e alguns transtornos. No nosso país, o autismo é uma deficiência. Nos outros lugares do mundo não é. Por que no Brasil é uma deficiência? Porque se não é deficiência, o SUS não trata. E aí, em 2012, uma lei constituiu que o autismo é uma deficiência para que tivesse o suporte. Tem o suporte? É outra história. Mas, pelo menos, em lei, deveria ter não só a avaliação, como todo o tratamento. Aí você fala, mas eu não preciso do SUS, eu tenho plano de saúde. Bom, então você vai ver que a briga é bem pior. A gente já tem aí quase uns 5 anos de luta, porque os planos de saúde estão falando assim, eu não vou tratar nada. Eu já tive plano de saúde negado de fazer o plano, porque eu coloquei na ficha que eu sou autista. Aí você fala, então entra com o processo. E aonde você acha isso? Ninguém afirma isso, porque todo mundo sabe que está errado, mas eles não liberam. Não. Não deu certo. Mas como que não deu certo? Eu atendo todos os pré-requisitos. Mas não dão resposta. E assim. Aqui eu coloquei as barreiras que estão estabelecidas pela Lei Brasileira da Inclusão. E aí nós temos barreira urbanística, arquitetônica, de transporte, comunicação e informação, atitudinais e tecnológicas. Aí você me diz assim, mas o que isso tem a ver com a igreja? Bom, tem a ver que a urbanística provavelmente a gente não tem muito como atuar. Ainda que a gente como igreja pudesse estar em parlamentos nesse sentido para discutir a questão urbana da nossa cidade. Mas a arquitetônica já pega, porque a gente tem prédio. No transporte, dificilmente a gente tem alguma questão, mas a da comunicação e da informação é a natureza do que a gente faz. A gente precisa ter uma comunicação eficiente e diversificada. Barreiras atitudinais. Essa com certeza tem a ver com a gente.
Porque ela corresponde a comportamentos e atitudes que impedem que a outra pessoa possa viver a vida como ela deve. E aí talvez você diz, mas a gente nunca fez alguma coisa contra pessoas com deficiência. E a questão não é essa. A questão é fazer a favor. A questão é essa. A questão é trazê-los para dentro, não colocar para fora. Então não é só, como eu disse no início, o dia que chegar alguém eu vou resolver. Fica tranquilo, nunca vai chegar. Desculpa dizer assim, mas é isso. Ah, não tem um cego na igreja. Por que eu vou ter corrimão com braille? Por que eu vou ter piso tátil? Isso custa dinheiro. Você precisa ter, porque no primeiro dia que alguém quiser visitar a sua igreja, ele vai chegar e vai perceber que tem uma escada, ele vai procurar esse corrimão. E se tiver o corrimão com o braille, ele vai falar, pensaram em mim. Me quiseram aqui. Deve ter mais gente como eu aqui dentro. Porque se isso aqui já está... E aí a pessoa vai falar, quem mais é aqui cego como eu? Você vai falar, não, você é o primeiro. Ah, mas por que você já tem isso aqui? Porque a gente estava esperando você. Estava esperando você mesmo. E se não tem? Se a pessoa chega, dentro do que ela, da leitura que ela fala, mas eu não consigo saber, eu não consigo me mover aqui, eu não consigo lidar com as coisas que estão aqui. Ou seja, não pensaram em mim, provavelmente não me querem aqui. Aí você vai dizer assim, mas pastor, esse negócio não é meio mimimi? As pessoas elas precisam ser mais maduras, né? Elas precisam ser mais assim para frente, chega lá e muda o ambiente. Meu irmão, você sabe que não funciona desse jeito. E para pessoas que já experimentam essa condição, elas já, na verdade, muitas já estão até acostumadas com isso, com o desdém mesmo. Mas na igreja ela não poderia ser assim. Na igreja, pelo menos na igreja, ela deveria chegar e falar, olha, me quiseram, pensaram em mim. E a gente tem recursos, irmãos. Sociedade Bíblica tem Bíblia em braille. E quando a pessoa é cega, nem pagar ela paga. Tudo bem que ela entra na fila lá do envio, mas nem isso ela faz. É um material primoroso, coisa excelente. Mas a gente talvez nem sabia que a Sociedade Bíblica tem uma Bíblia em braille. E aí como que a gente vai cuidar dessa pessoa? Por exemplo, tem uma missão que fez um aplicativo, depois eu vejo o nome para passar para vocês, é um aplicativo que você entra, tem lá, Mateus capítulo 1. Você entra, tem um vídeo da pessoa em braille. A pessoa assiste o texto sendo... É só a Bíblia, não é pregação. É um trabalho missionário que está sendo feito. Talvez você não sabia, mas surdos no nosso país é considerado um povo não alcançado. Porque a gente tem a impressão que assim, ele pode ser surdo, mas ele lê. Nem todos. Na verdade, uma pequena porcentagem dos surdos leem português. Como crerão se não há quem pregue? E como crerão se não tem quem vai? Eu gosto muito do Felipe perguntando para o eunuco, você entende o que você está lendo? Ele fala, mas eu acho que não. Tem um negócio aqui que está meio confuso. Então, peraí que eu vou te explicar. Imediatamente, o que me impede, de ser então como você? Porque tem água aqui, eu já entendi, meu coração já está dobrado. Mas a gente precisa... Você veio aqui para aprender a expor a palavra, não foi? Pois é. O que eu quero trazer para você nessa manhã é que você está fazendo um bom trabalho nisso. Inclusive, parabéns pelo dia do seminarista. Por outro lado, o desafio que você como pastor vai ter é muito maior do que quem te enviou para cá. Porque são vocês, somos nós que vamos cuidar dessa igreja que cada vez mais vai ter pessoas atípicas. Porque cientificamente a gente tem uma boa notícia. É possível diminuir o número de diagnósticos. A gente só precisa de algumas coisas. Primeiro, comer comida de verdade, dormir o que precisa, fazer atividade física e não viver estressado. A gente faz isso, como sociedade, diminui o número...
que vocês estão rindo? Gente, só depende de nós. Não é assim o que o pessoal gosta? Só depende da gente. Não preciso nem falar que, como sociedade, eu acho que a gente pegou o caminho errado, né? A gente entrou na porta errada. E você, como igreja, a gente, como igreja, pode fazer o quê? Eu acho que essas 4 palavras tentam sintetizar o que a gente tem que fazer. Primeiro, a gente tem que se conscientizar. A gente precisa começar por aqui. Olha, existe um público. Eu não pedi para fazer isso, mas permita só fazer isso aqui um minuto. A igreja de quem aqui não tem ninguém com deficiência ou atípico? Levanta a mão, por favor. Não tem ninguém. Não tem ninguém aqui que na igreja... E se eu fizesse a pergunta contrária, então eu entendo que todo mundo ia levantar a mão. Então não é uma coisa que vai acontecer. Certo? É uma coisa que já acontece. Então a gente precisa se conscientizar. A gente precisa dar instrumentos para a nossa igreja. Para que as pessoas entendam o que é. Principalmente nesse campo do autismo, que mais me interessa, vive tendo vídeo, irmãos, de pastor falando que é o demônio. Ou que foi o demônio na concepção do bebê que levou a isso. Ou que é o pecado dos pais que levou a isso. Que a coisa que não é do jeito que Deus criou, a gente sabe. Mas quando você diz para alguém assim, se você orar, seu filho vai ficar curado, essa pessoa põe todas as esperanças naquilo. E quando não acontece, e aí vem alguém e fala, você não teve fé, se você tivesse, Deus faria, isso é uma violência. Porque quem experimenta o dia a dia sabe o quanto de joelho no chão tem. Sabe o quanto que é duro ouvir. Seu filho perdeu a audição. Ele não vai aprender. Ele não vai conseguir viver. Ele não vai fazer o que as outras crianças fazem. Só para quem experimenta é que ouvir uma coisa... É bom a gente não encontrar essas pessoas, porque se encontrar você acaba fazendo uma besteira, irmãos. Só que a nossa igreja, ela tem uma premissa de anunciar a verdade, e essa verdade ela é a da Escritura, sem sombra de dúvida, eu não estou aqui para questionar isso, mas por outro lado, nós também podemos ser um instrumento de levar conhecimento para as pessoas. E receber essa criança que, embora na hora do culto ela vai falar, ela vai fazer barulho, mas ela vai se sentir parte daquilo. Eu tive há uns 2 anos numa igreja no Tocantins e conheci 2 meninos autistas lá. Um deles se afeiçoou tanto ao pastor, e esse pastor saiu da igreja, porque foi para outra igreja, e aí chegou um novo pastor. Esse menino chamava esse pastor de cara. Ele não chamava ele de pastor, porque para ele o pastor era o que foi embora. Ele assistia o culto do pastor na outra igreja, porque ele não viu o pastor só como pastor, ele via como uma figura. Aí você pode falar, idolatria. Não tem a ver com isso. E aí o segundo menino é um que chegou à igreja quando esse pastor que eu fui lá estava. E aí na porta ali cumprimentando, esse menino vem cortando todo mundo, vai lá e abraça a perna do pastor assim, o pastor pegou ele no colo, falaram ali algumas coisas e o menino saiu embora. A mãe desse menino chega e fala assim para mim, aí ela fala para mim, pastor, meu filho nem me abraça. Eu não sei quando foi a última vez que eu recebi um abraço do meu filho. Eu tinha acabado de ver o menino abraçar o pastor. Ela falou, mas o pastor, toda hora que vê, ele abraça o pastor. A gente vai ocupar um papel na vida das pessoas que não é um papel qualquer. E o nosso papel, ele pode construir, mas ele pode também demolir as coisas. A gente tem uma responsabilidade com relação a isso. E eu espero que você entenda essa responsabilidade. O nosso papel, então, é conscientizar.
O nosso papel é conhecer não só dos transtornos, não estou falando para você sair daqui e fazer uma especialização nisso. Ainda que se você quiser vai ser muito útil. Mas a gente precisa conhecer as pessoas, aquela família. Porque não existe uma criança como o manual de diagnóstico descreve. Não existe. Não existe. Cada uma delas, cada um desses adultos, desses adolescentes é único. O que o manual de diagnóstico aponta são características, mas aí a gente tem que conhecer aquela pessoa em específico para que a gente faça esse trabalho de treinamento. Uma terceira palavra que eu coloquei aqui é capacitar. A gente precisa treinar a nossa igreja para receber essas pessoas. No nosso país tem em vigor uma coisa que é a inclusão total. O que é a inclusão total? Você deve lembrar que havia um monte de escolas especializadas. Por exemplo, como a PAI. De repente não tem mais. Não sei se você notou isso, mas não existe. Porque o que preceitua o nosso contexto é que essa criança deve estar na sala de aula regular. E aí o que aconteceu? Você tirou a escola especializada e colocou todo mundo na sala regular. Ele não aprende. As crianças que estavam ali não aprendem e os professores estão a ponto de surtar, de morrer. Virou um caos. Porque inclusão, mas não é colocar junto? É. Mas desse jeito não funciona. Nunca funcionou em lugar nenhum do mundo, mas a gente acha que aqui vai funcionar. E aí, como igreja, não adianta só a gente falar, a nossa igreja agora é uma igreja acolhedora, hein? Agora pode vir que a gente vai receber vocês. E a gente não treinar esse professor de escola dominical, esse diácono, esse presbítero. Até mesmo a gente como pastor desenvolver aí algumas habilidades para conseguir lidar com situações adversas que podem acontecer. A criança gritando no meio do culto, por exemplo. A gente precisa ter recursos. E muitas vezes esses recursos são recursos estruturais. Regular a mesa de som, tomar conta da quantidade de luz, lidar com a temperatura, ter ali um abafador disponível para que essa criança possa chegar e possa colocar, fazer um acompanhamento de discipulado, eu diria, para que, em vez dessa criança chegar do nada na igreja e ter um monte de dificuldades, para que ela venha se adaptando até que ela chegue ali, a gente tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência. Eu acho que eu vou arrumando mais desafetos do que amigos ao longo do tempo, mas eu vou ainda falar isso. A gente nunca achou um absurdo um irmão nosso falar assim, tô indo para uma tribo indígena desconhecida, a gente não sabe nem a língua, vou lá para pregar o evangelho para eles. A gente nunca achou isso um absurdo. A gente investe, ora, manda, e se depois de 20 anos essa pessoa chegar e falar assim, gente, aprendi o idioma, a gente celebra. Avançou. Já traduzi João 3,16, é milagre. Passa 40 anos, normalmente missionário que foi para a tribo indígena nem vê o fruto, né? É o que vem depois que começa a ver o fruto. Mas a gente olha para um investimento de 40 anos e fala, Deus abençoou. Agora, quando chega uma criança que não fala, que tem deficiência intelectual na nossa igreja, a gente já olha para ela e fala, isso aí não tem jeito não. Engraçado que ela aprende Minecraft. Engraçado que ela aprende Roblox. Engraçado que ela aprende YouTube. Engraçado que ela canta funk. Engraçado que ela aprende tudo. Mas quando é com a relação à igreja, ela não pode aprender. Ou a gente não ensina. Ou a gente não tem disposição. E o que é mais importante para essa criança? O que é mais importante para a gente, irmãos, como igreja? Por fim, a gente vai concretizar. E a ideia de concretizar é que a gente não só tenha essas pessoas com a deficiência num sentido paternalista no nosso meio, num sentido de caridade, mas que a gente entenda que essas pessoas, elas também têm uma contribuição para a comunidade. Que muitas vezes a forma que essa pessoa atua
a leitura dela do mundo pode acrescentar para a gente. E aí a gente precisa vencer a nossa arrogância, a nossa soberba de que a gente sabe tudo. Fui numa igreja, já contei isso num monte de lugar, porque para mim é o melhor exemplo. Fui numa igreja e aí as pessoas estão lá sempre perguntando, mas o que eu faço quando a criança não quer ficar na sala de aula? Tá, então vamos entender, por que ela não quer ficar? Quem que é? Ah, uma menina de 5 anos não queria ficar na sala de aula, tal. Tá. Mas o que aconteceu naquele dia? Ah, a gente deu a aula, entregou lá a folha para pintar, e a aula era do quê? Criação. Tá bom. E o que acontecia? Onde que a menina queria ir? No banheiro? Pode ser um desconforto. Uma menina não verbal, ela não falava. Ah, era banheiro? Não. Era com os pais que ela queria ficar? Não. Onde que ela queria ficar? Ela queria ficar no jardim da igreja. Aí a auxiliar da sala estava nesse dia, ela falou assim, agora eu lembrei, foi um dia que ela estava assim, encantada com uma joaninha. Tinha uma joaninha na folha e ela ficou encantada. E aí a joaninha ainda veio e pousou nela. Aí você imagina, né? Aquela festa da criança e tal. Não sei o quê. Então, como que é que a gente faz para essa menina ficar dentro da sala de aula? E aí eu falei assim, eu acho que ela foi a única que entendeu a aula. Você falou sobre criação. Ela estava lá vendo a criação. Ela não fez a igreja da Joaninha. Ela não estava idolatrando a Joaninha. Ela estava vendo, admirando o que Deus criou. Enquanto isso, as outras crianças normais estavam pintando um papel. Quem que está certo, quem que está errado nesse negócio? Só que a gente já olha para a menina e já fala, ela está errada. Por quê? Porque ela não seguiu o protocolo. Ela não seguiu, ela não ficou até a hora do sinal para poder ir para não sei o que, não sei o que. Ela entendeu mais do que os outros. Na minha opinião, ela entendeu mais do que os outros. E aí a gente precisa entender, irmãos, que o concretizar aqui, muitas vezes vai ser a gente ter oficiais. E eu não posso falar aqui, mas eu sei do monte de pastor que tem os transtornos aí. Alguns são evidentes, né? Mas isso é outra história. Mas não fala. Por quê? Porque se falar, isso significa ser diminuído. Mas a gente não tem que ser diminuído, a gente tem que ser assim, rastejando no chão. É Cristo que tem que aparecer, não é a gente. Ah, mas o meu ministério vai cair. Se ele vai cair por causa disso, talvez ele nunca foi de Deus mesmo, né? Ele tem que cair mesmo. Se Deus quiser, ele vai cair. Porque se a gente não consegue lidar com isso... Só que, por outro lado, à medida que a gente ensina isso na nossa igreja, a gente cria conexões. E aí as pessoas vão se aproximar de nós. A gente tem aqui uma figurinha para pensar sobre os modelos de relação que a gente pode ter. O primeiro é o de exclusão. Tem um grupo adequado e os outros fora. Esse foi o modelo por muito tempo, né? Essas pessoas, elas estão lá escondidas de nós. Depois a gente teve um modelo de segregação. Agora eles já não são dispersos, mas eles também não fazem parte. Um modelo melhor é o de integração. Eles fazem parte, mas ainda tem um cuidado individual. E é claro que o objetivo aqui é a inclusão, que a gente não sabe mais quem é quem, porque está todo mundo junto. Só que a gente precisa entender, irmãos, que na igreja, se a gente quer cuidar dessas pessoas, a gente vai transitar entre a inclusão e a integração. Porque ora, todo mundo vai estar junto e é isso que tem que acontecer. Mas vai ter um momento em que a gente vai dar um apoio específico, especializado para essas pessoas. Então não é um problema a gente ter um grupo de estudo para pessoas que têm características iguais, se for no sentido de capacitá-las, de habilitá-las de uma forma. Ah, mas aí você está segregando essas pessoas? Não, eu estou instrumentalizando, é diferente. Na igreja a gente vai passear entre os dois. A grande questão é que a maior parte das vezes a gente não está nessa parte de baixo, a gente ainda está na parte de cima, lidando com dificuldades, né? E aí eu quero chegar num ponto final aqui. Aqui são os transtornos do neurodesenvolvimento, que são
os mais comuns que a gente lida hoje. Esse do desenvolvimento intelectual é também chamado de deficiência intelectual. Transtorno de comunicação, espectro autista, déficit de atenção, transtornos de aprendizagem, transtornos motores. E esses dois que estão aqui, o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, ele não é um transtorno de neurodesenvolvimento, ele é um transtorno de impulso, que a gente chama. E altas habilidades nem é transtorno, mas está ali porque acontece bastante. E eu sou neuropsicólogo, eu faço avaliação. O que eu mais tenho feito hoje é desfazer as avaliações dos outros, porque chega lá a pessoa com um monte de coisa e no final das contas ela não tem aquilo. É outra coisa. Porque tem uma parte boa da internet que é expandir o assunto, mas nem tudo que é dito é verdadeiro. E aí a pessoa chega com uma série de confusões ali. E eu só queria mostrar mais isso aqui para você, que é o seguinte. Pensando em transtornos intelectuais, a gente vai ter que atuar nessas 5 áreas. Comunicação e linguagem vai ser sempre um desafio, então a gente precisa ter uma comunicação o mais clara possível e mais formas de comunicar do que uma única forma. Me perguntaram um dia, mas porque aí eu estava dando uma aula sobre crianças e falando de recursos que a gente pode usar com as crianças, né? Porque a criança autista, ela precisa de uma coisa concreta. Você fala uma ovelha, de repente a ovelha na cabeça dela é outra coisa. Se você mostra uma ovelha, você mostra um desenho, isso já é muito melhor. Se você leva um pedaço de lã para ela pôr a mão e ter o toque, já melhorou mais ainda. Se você tiver a chance de levar uma ovelha de verdade, aí você, né? Foi excelente. Aí me perguntaram, mas e no sermão? Como que a gente pode ajudar a fazer isso no sermão? E a minha pergunta é a seguinte: quem disse que o sermão só pode ensinar uma vez? É claro que quando a gente está pregando, a igreja reunida, tem um sentido. Mas a gente não pode colocar os pontos num boletim, num WhatsApp. A gente não pode associar uma música àquele tema para de repente aquilo ficar mais fresco na cabeça da pessoa. A gente não pode no meio da semana ter um estudo bíblico que retome o tema do sermão para que isso fique mais fácil de digerir e a pessoa possa perguntar. A gente não pode fazer um caderninho semanal com perguntas que ajude a pessoa a ler o texto de novo, ir lá e responder para ela ir se aprimorando naquelas lições. Você como pastor fez isso, você como pastor instruiu. A pergunta é, quem disse que é só no domingo, no momento em que você prega, que o sermão pode ensinar? Se a gente pensar nessas outras estratégias, a chance não é só para quem é atípico. A chance para a igreja inteira de aprender vai ser maior, não é? Ah, mas tem que ter o interesse. Isso aí é outra coisa, né? A gente ora, Deus faz, mas nenhum problema. Então a gente precisa pensar na nossa comunicação. A capacidade intelectual é uma dificuldade? É uma dificuldade. Mas seriam extremamente raros os casos que a gente ia dizer, olha, realmente essa pessoa, a gente não consegue ensinar para essa pessoa. Mas assim, não dá para juntar uma mão as pessoas que chegariam nesse ponto. A maior parte das outras pessoas com deficiência intelectual aprendem, mas é claro que elas não vão aprender no mesmo modelo dos outros. A interação social, a igreja seria campeã nisso, comunhão cristã, né? Comunhão dos santos, a gente teria que ter muitos recursos para ajudar nesse contexto. Regulação emocional, eu acho que aqui a gente tem um pouco mais de sensibilidade. A gente ainda tem dificuldade como igreja de falar sobre emoções, de falar sobre algumas estratégias, né? Mas até onde a gente sabe, foi Deus que fez a gente assim, né? A gente fica com raiva, fica triste. Jesus ficou, pelo menos. Então a gente precisa aprender a lidar com isso, regular essas coisas, e isso vai fazer com que uma série de coisas melhore. E controle de impulsos.
E aqui eu dou até um passinho além, que tem o impulso que é do transtorno e tem a orientação pastoral do que é pecado. Porque tem coisa que é do transtorno, mas tem coisa que é pecado. E aí a gente, como pastor, precisa ter discernimento. E para ter discernimento tem que ter conhecimento. E aí você já entendeu como esse ciclo se fecha. Algumas dicas práticas para você não sair daqui só com informações. Cada criança, cada pessoa atípica é única, então a gente precisa conhecer aquela pessoa, aquela criança, aquela família, entender como ela vive, entender se ela tem recursos para viver. Eu falei que o autista tem uma questão séria nesse processo gastrointestinal, isso acaba com o sistema imunológico. É muito comum que crianças autistas tenham seletividade alimentar como um único grupo de alimentos. E às vezes essa família não tem recursos financeiros. Olha o país que a gente está para comprar alimento adequado ou para... Porque muitas vezes o que é dito é assim, se não come a fruta, bate no liquidificador. Tem um monte de gente que não tem liquidificador, porque não tem dinheiro nem para comprar a fruta, que dirá o liquidificador. E aí, como pastor, a gente tem que entender a nossa comunidade. A gente tem que ler a nossa comunidade. Visitar essa família, entender os dilemas. Eu costumo dizer, e isso é muito importante, leve para você. A gente acaba focando na criança ou no adolescente que tem o transtorno e esquece dos irmãos. Via de regra, esses irmãos, ou eles são... Isso pode soar errado, né? Mas assim, muitas vezes eles são negligenciados. Por quê? Porque é claro que aquele outro demanda muito. E aí o que a gente tem? Crianças que amadurecem, crianças que têm que assumir responsabilidades sem ter condição. Então a gente tem que olhar para esses irmãos, a gente tem que olhar para esse casamento. Tem estatísticas aí horrorosas com relação ao casamento. Quantidade de casais que permanecem juntos depois de um filho ser diagnosticado ou descobrir que a criança tem uma síndrome ou alguma coisa assim. E especialmente os homens, a gente tem uma dificuldade maior. Eu tenho um conhecido que ele trabalha também nesse meio, ele tem 3 grupos ou 4 hoje, nem sei mais quantos, de mães no WhatsApp. Eu acho que antes podia ter 2.000 pessoas, ia enchendo os grupos, então ele já tinha mais de 3. Aí ele tentou fazer um com homens. Não tinha 50. Não tinha 50. É uma crise, né, da masculinidade. Cadê o papel do pai nessa casa, ainda mais nessa casa que a coisa fica cada vez mais difícil? A gente precisa lembrar que de 70% a 93% das pessoas que têm um transtorno, elas têm alteração no processamento sensorial. Então, o som pode incomodar, a temperatura pode incomodar, a luz pode incomodar, uma série de coisas. E aí tem estratégias possíveis para a gente diminuir isso e que vai beneficiar todo mundo, porque assim, a não ser que na sua igreja isso não aconteça, né? Das senhoras ficarem reclamando que o ar está muito frio. Pois é, quando você regula isso, vai ser para essa pessoa, mas vai ser para todo mundo. O som. Ter um som regulado não é só para pessoa autista. Pessoa que tem baixa audição ou que usa um aparelho, um som desregulado é praticamente impossível da pessoa permanecer ali. Muita gente continua indo na igreja porque tem que... que ela fala, eu tenho que ir na igreja, mas não é que ela consegue aproveitar. Né? Então, o risco da gente ter alguém em crise é de até 93% nesse sentido. A gente precisa ser explícito nos comandos com essas pessoas, porque quando a gente não antecipa regras, não deixa isso claro, isso deixa a pessoa, especialmente a criança, sem saber como ela vai lidar com as coisas. Então as coisas precisam ser muito delimitadas. Elogiar a criança no sentido do que ela fez de bom é importante, a gente chama isso de reforçador. Auxiliar essa criança, esse aluno, nos horários em que ela não está na aula.
Então a gente está tendo a escola dominical e depois vai ter um intervalo entre o culto ou alguma coisa. Às vezes a gente abre a porta, todo mundo sai e não é incomum a gente ver aí os atropelamentos. Teve recentemente uma criança que infelizmente caiu num precipício, não sei se vocês viram essa notícia. O pai cuidadoso, mas a criança, milésimo de segundo, ela saiu correndo, não considera o risco, caiu num buraco. Né? Isso no trânsito, então, é muito comum. Então, auxiliar, prestar atenção em tudo isso. E a gente precisa entender que, pensando na pessoa atípica, tem coisa que a gente vai ajudar a mudar, tem coisa que a gente vai amenizar, e algumas coisas, de fato, a gente não vai solucionar. E essa é uma limitação que a gente precisa assumir. Mas a gente não pode assumir que não tem nada para fazer. É a última das opções. Para terminar, uma missionária inglesa escreveu um livro falando sobre essa questão da inclusão. Ela pensa mais na inclusão de pessoas com deficiência física, né? Mas ainda assim a frase cabe para nós. Para incluir a criança ou o adulto com deficiência, devemos expandir a nossa imagem restrita de ser humano e mostrar-lhe o amor de Deus, genuíno e sem exceção. Caso contrário, a sua exclusão pode ser um triste sinal de que a igreja não está seguindo os autênticos passos de Jesus. E aí eu quero fazer um convite para você. Cristão Autista é uma página que eu criei já tem alguns anos para tentar instrumentalizar a igreja com material, com reflexões, com coisas que podem ajudar. Se você quiser dar uma olhada lá depois para conhecer, está convidado aí. Eu acho que é só tudo isso. Quero mais uma vez agradecer aos irmãos a oportunidade de partilhar esse tema com vocês.